Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo à meditação das leituras do 29º domingo do tempo comum. Estou deixando gravado porque vou estar exatamente em voo durante o nosso horário tradicional, mas espero deixar aqui com vocês a meditação das leituras desse final de semana. Que o Senhor possa preparar nossos ouvidos e o nosso coração para tudo aquilo que nós precisamos saber sobre a sua verdade, sobre a grandeza do amor que Ele tem por cada um de nós. Vamos então às leituras. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías. É, na verdade, uma continuação do que nós já vimos na semana passada. Para contextualizar para você, nós já estamos no 29º domingo do tempo comum. Isso significa que o ano litúrgico cristão católico está acabando. Nosso ano litúrgico tem 34 semanas. Nós celebramos o Ano Novo, não no dia 31 de dezembro, mas no 34º domingo do tempo comum. Então, as leituras, elas já vêm se preparando para nos mostrar, na verdade, qual é o papel de Jesus na nossa vida, o nosso rei. Não um reinado herdado, mas um reinado conquistado, não à custa de uma guerra contra um reino inimigo que você matou e venceu, mas, na verdade, conquistado igualmente à custa de sangue, o sangue de um inocente que pagou pelo o preço dos nossos pecados. E por isso ele merece a coroa da justiça, a coroa que ele usa como cabeça de um corpo que é a igreja. Se nós somos a igreja e corpo desse rei, nós então somos livres da consequência do pecado, graças ao sacrifício que ele cometeu. Então, as leituras já vão nos mostrar por que Jesus merece ser rei. E começamos na semana passada já falando do servo sofredor. Hoje vamos entrar mais ainda nesse sentimento, para a gente entender por que Jesus é o Rei do Universo. Vamos então à leitura. Isaías capítulo 53, versículos 10 e 11. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Não precisa dizer muito com uma leitura como essa, né? É exatamente Deus Pai nos informando por que o sacrifício de Jesus naquela cruz nos purificou, por que ele nos dá acesso aos céus. Porque Jesus, ao contrário dos homens, foi obediente até a morte e morte de cruz, segundo São Paulo. Então, que essa leitura já escrita mais de 1000 anos antes da vinda de Jesus nos anuncia é exatamente que o sacrifício que ele sofreu não era um sacrifício que ele merecia, mas era o sacrifício que nós deveríamos pagar em expiação pelos pecados que nós cometemos. Como ele tem misericórdia de nós, ele nos poupa pagar esse pecado e ele paga pessoalmente no nosso lugar. E por isso ele tem como recompensa uma descendência duradoura. Todos nós passamos a ser descendentes de Cristo, cristãos, imitadores de Cristo, porta-vozes de Cristo, imagem e semelhança de Cristo no mundo. Essa é a nossa descendência. E cabe a nós, com responsabilidade,
passar a mensagem do Evangelho para aqueles que virão depois de nós, para que essa verdade não morra conosco, mas seja passado para os nossos filhos e nossos netos e quem virão depois deles. Porque todos eles têm o direito de saber que tem um Deus que os amou tão profundamente que morreu por eles numa cruz. Por causa desse sofrimento, ele alcança a luz perfeita, a ciência perfeita. O castigo que pesou sobre ele era o castigo de inúmeros homens e mulheres, o meu, o seu, os nossos, e daqueles que virão depois de nós. Foi isso que Jesus fez, pagou o preço da nossa salvação. E esse é um presente, é uma graça. E é por isso que o Salmo diz: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Pois é reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O que esse salmo diz é que o Senhor está atento a tudo que acontece a todos aqueles que nele creem, para poder saciar a fome quando temos fome de comida, para encher o coração quando temos desânimo e depressão, para nos conduzir quando nos sentimos perdidos. Toda a ação de Deus na nossa vida é uma graça, é uma bênção, é um presente. Que sobre nós venha então, Senhor, a vossa graça, porque em Ti nós esperamos, em Ti nós confiamos, é nas Suas mãos que nós colocamos o nosso destino. A segunda leitura é tirada da carta aos Hebreus e diz assim: Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Ok. O que a carta aos Hebreus está nos dizendo? Nas épocas antigas, um sacerdote imolava um cordeiro imaculado e entrava com o sangue daquele cordeiro no Santo dos Santos, onde o povo não podia entrar, para oferecer o sangue daquele cordeiro em expiação dos pecados do povo. O que essa carta aos Hebreus está dizendo é que nós temos um sacerdote que entra não no Santo dos Santos, que foi construído por mãos humanas, mas ele entra no próprio céu, com o sangue do cordeiro que foi sacrificado em expiação dos nossos pecados. Só que o cordeiro é ele mesmo. Ele é ao mesmo tempo sacerdote e oferenda e intercessor de todos nós. Ele entra nesse Santo dos Santos, que é o céu, um Santo dos Santos eterno, perfeito, com sangue da expiação dos nossos pecados. E com isso ele conquista para nós a salvação. E por isso o autor da carta aos Hebreus diz: esse Jesus é o sacerdote que reza por você, que intercede por você e que paga o preço que é necessário para que você não tenha que pagar. Tudo que ele espera de nós é que a gente tenha fé nele e permanecemos fiéis nessa fé, firmes nessa fé. E por que ele faz isso por nós?
porque ele se compadece de nós. Ele tem pena da nossa pequenez. Ele entende as nossas limitações, as nossas fraquezas. E por isso, ao invés de nos deixar carregar a cruz do sacrifício, ele carrega no nosso lugar. E o que nos resta, então? O que nos resta é agora nos aproximarmos do trono desse Jesus. Por quê? Porque se nos revelamos súditos dele, se estamos inseridos nele, ele é por nós. Ele tem a chance de fazer na nossa vida o bem que ele gostaria de fazer na vida de todo mundo. E só não faz na vida de todo mundo porque ele não pode ferir o livre-arbítrio de todo mundo. Então, receber a graça desse Jesus que é rei não depende de Deus, depende de nós. Não só de nós ao aceitarmos a ação desse Jesus na nossa vida, mas depende de nós em levarmos aqueles que nós conhecemos e que sofrem perdidos a confiar o suficiente para também eles se aproximarem do trono da graça, que salva, que santifica, que abençoa e que planifica as nossas vidas. E o Evangelho é tirado do capítulo 10 do livro de Marcos e diz assim: Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos te pedir. E ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? E eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda quando estiverem na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? E eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Essas são para nós palavras da salvação. É um evangelho que coroa a primeira e a segunda leitura. Nós vemos então Tiago e João se aproximarem de Jesus e dizerem: Queremos que o Senhor faça o que a gente vai te pedir. Eles não querem. Já querem, em primeiro lugar, a garantia de Jesus de que ele vai dizer sim. E Jesus, que não é bobo nem nada, pergunta para eles: Mas o que é que vocês querem que eu faça? E aí eles dizem: Quando o Senhor estiver na sua glória, que um se sente à sua esquerda e outro à sua direita. E Jesus diz: Fazem ideia, vocês pensam que sentar nesse trono é algo que é reservado para aqueles que são prestigiados? Não. O preço de sentar nesse trono é muito sacrifício, é muita dor, é muito sofrimento. Mas ele aceitou isso por nós. Ele aceitou beber esse cálice. Ele aceitou ser batizado nesse batismo por nós. E todos nós que somos cristãos, nos fazemos coparticipantes desse sacrifício de Jesus. Jesus morreu uma vez só, e o sacrifício dele foi suficiente para lavar o pecado de toda a humanidade em todos os tempos. Nós, quando nos fazemos cristãos, somos inseridos em Jesus. E é por isso que somos salvos, porque o sacrifício que ele fez passa a valer para nós.
E é por isso que depois ele diz: não, vocês vão beber o cálice, vocês vão ser batizados, mas de uma forma diferente. Não de forma direta, mas de forma indireta, ao nos inserirmos em Jesus. E aí Jesus diz: mas o lugar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim decidir, mas a Deus Pai, que os reservou já. Os outros discípulos, quando sabem do que Tiago e João pediram para Jesus, ficam revoltados. Não porque eles pediram aquilo, mas porque eles não pediram primeiro, né? Porque, na verdade, qualquer um deles ali queria ser o número um depois de Jesus. E Jesus então ensina para eles que, na verdade, ser o número um tem um sentido completamente diferente. Não é aquele sentido dos homens, porque o sentido dos homens, quem ocupa os tronos, quem ocupa a cadeira do poder, são geralmente pessoas que matam, que escravizam, que oprimem os seus súditos. Mas entre nós não deve ser assim. Na verdade, o poder tem que ser alcançado com o grau de entrega que nós damos da nossa própria vida em benefício da vida de outros. Porque foi assim que Jesus conquistou essa coroa. Quem quiser ser o primeiro tem que ser escravo dos outros. Tem que servir e não ser servido, porque foi isso que esse Jesus veio fazer. E ao servir, ele então entrega a sua vida para resgate de muitos. Nenhum de nós é como Jesus. Nenhum de nós pode fazer tanto quanto Jesus. Mas se conseguirmos fazer uma pessoa sequer nesse mundo, a dar uma chance para esse Jesus, para que o sacrifício dele não tenha sido em vão, já teremos feito muito pela igreja. Que possamos aprender com o Senhor a conquistar a coroa da vitória, não uma coroa conquistada ou medida a partir de tesouros, de posições, de status, mas a partir da nossa capacidade de servir ao Evangelho e de ajudar os nossos semelhantes a encontrarem o reino dos céus. Que assim seja. O Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte o seu rosto para nós e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. E ajude a cada um de nós que vamos estar servindo e emprestando a nossa voz ao Senhor nesse final de semana, para que as leituras que a gente proclamar saiam das nossas bocas cheias da autoridade vinda do céu. É o que pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.